Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá. Todos da TotalCAD já estão aí? Sim, sim. Sim. Heitor, Thiago, Elizabeth. Podemos começar, meninos? Sim. Podemos? Então tá bom. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Eu já tenho aqui uma série de associados me passando no WhatsApp para tirar dúvidas. Então vocês foram muito esperados. Quero agradecer pela participação de vocês. Eu vou falar um pouquinho só sobre a empresa de vocês, a TotalCloud, e depois vocês fiquem à vontade. O café hoje é com vocês. A TotalCAD é uma empresa especializada em softwares para projetos, soluções de alto desempenho, que atende ao mercado de arquitetura, engenharia, design, construções e projetos industriais. Eu quero agradecer muito a participação do Dr. Silva, gerente de suporte da TotalCAD, o Thiago Santana, gerente de contas, e a Elizabeth Resta, gerente administrativa. Bom, Heitor, eu acho que é com você agora, pode começar. Perfeito. Vamos lá. Meu nome é Heitor, eu sou o gerente técnico da TotalCAD. Primeiro, está todo mundo me ouvindo? Ouvindo bem. Perfeito. Então, vamos lá. Hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre como softwares de arquitetura, engenharia, designer pode ajudar no processo criativo de vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela, acredito que vocês vão conseguir ver minha tela aí. Deixa eu compartilhar. Estão todos vendo minha tela? Perfeitamente. Perfeito. Então, vamos lá. TotalCAD é uma empresa que está no mercado desde 2001 e trabalha com os diversos softwares nessas áreas. E hoje a gente tem como os três pilares da nossa empresa de softwares o ZWCAD, que é um software concorrente ao AutoCAD. Então, nós trabalhamos com softwares SketchUp, que é um software 3D, então nós temos Revit, 3D Max, Nuke, Maya, tudo isso depende do que você precisa fazer, os softwares e qual software se adequa melhor ao que você está fazendo. O outro pilar é o V-Ray. O V-Ray ele é um software de renderização que funciona tanto dentro de SketchUp, como dentro de 3D Max, como Nuke, como Revit. Então, a TotalCAD hoje tem uma solução completa para quem deseja trabalhar com qualquer tipo de projeto, correto? Então, vamos lá. Eu vou começar a nossa apresentação falando um pouco sobre o ZWCAD. O ZWCAD ele é um concorrente do AutoCAD, então eu vou sempre usar o AutoCAD aqui, como deve ser o que a maioria de vocês trabalha e já conhece. Então, vamos lá. Qual que são as questões sobre AutoCAD e ZWCAD? A primeira e mais importante coisa é o arquivo DWG. Então, o ZWCAD e o AutoCAD, eles trabalham 100% em compatibilidade com o arquivo DWG. E não só com o arquivo DWG, mas também com cotas, textos, achuras, tudo que eu utilizo em um, eu utilizo em outro. Então, tudo isso que a gente consegue trabalhar, todos os tipos de projeto que a gente consegue trabalhar e todos os tipos de cota, texto, achura, tipo de plotagem, funcionam exatamente e basicamente igual nos dois softwares, tá? Outra coisa que é muito interessante, e por que ela é interessante? Eu não preciso ensinar as pessoas que utilizam um software CAD a utilizar o ZWCAD, porque ele é a interface gráfica dele, o jeito com que ele é, vocês podem ver aqui na segunda imagem, ele é muito parecido com o AutoCAD e com os softwares CAD que existem no mercado, certo? Hoje, o ZWCAD ele é o segundo software mais vendido no mundo e a gente sabe que o AutoCAD ele é um software, ele é o líder de mercado hoje. Ele é um software muito bom, ele tem todos os seus méritos, porém ele é um software muito caro. E além de ser um software muito caro, ele é um software de aluguel. E isso faz com que o custo anual da minha empresa eu não consiga prever, porque
Então, hoje o AutoCAD custa X, amanhã ele pode custar X mais 1. E a gente não sabe, na verdade, a questão de custo e assim por diante. Mas nessa questão, voltando à questão do próprio ZWCAD e da interface dele, ele visa... Ele tem essa interface muito parecida com a do AutoCAD, porque ele visa melhorar o fluxo de trabalho realmente. A pessoa não tem um retrabalho, ela não precisa fazer um curso para utilizar os diversos softwares CAD que existem no mercado. Aprendeu um software CAD, o AutoCAD ou o ZWCAD, vai conseguir trabalhar em ambos da mesma forma. Outra coisa, existem aplicativos. Então, hoje existem aplicativos de móveis, aplicativos da Arauco, aplicativos de engenharia, diversos tipos de aplicativos que se aplicam dentro de um software CAD, seja ele o AutoCAD, seja ele o ZWCAD. E o interessante falar é que as APIs, que são a biblioteca de programação dentro desse software, são basicamente as mesmas. Então, eu consigo programar uma Lisp que funcione tanto no ZWCAD como no AutoCAD. Eu consigo programar em VBA que funcione tanto no ZWCAD como em AutoCAD. E isso facilita bastante o intercâmbio de informação entre esses dois softwares. Uma outra coisa que sempre me perguntam é se eu consigo trabalhar em 3D com o ZWCAD. Claro, você consegue trabalhar em 3D com ZWCAD e sempre com modelagem de sólidos, superfície e malhas, que são as 3 gamas de 3D que se pode trabalhar num software CAD. E aí a gente vem para as principais ferramentas que se utilizam num software CAD. Uma delas é o XREF. O XREF é muito utilizado para quem faz design ou para quem trabalha com a parte elétrica ou para quem trabalha com a parte de hidráulica, porque basicamente eu não faço a parte estrutural, então eu não faço parede, eu não faço determino onde vão ficar as janelas. Com o XREF eu já tenho tudo isso pronto e eu trago para o meu projeto, porém sem fazer com que o meu projeto fique pesado. Por isso que ele chama de uma referência externa. Eu trago todas essas referências para dentro do meu software CAD, e isso permite com que o meu desenho seja muito mais leve e trabalhe de uma forma muito mais completa. Outra ferramenta é o TwoPalettes. O TwoPalettes permite que eu salve tudo que eu mais use. Então, por exemplo, todos os blocos, todos os... Consegui entrar. Mandei autorização para eles. Desculpa. Tá. Todos os blocos, todas as ferramentas, todos os comandos que eu quero utilizar, eu consigo deixar salvo numa TwoPalette, que é basicamente uma aba nova no ZWCAD. O Design Center, que é tudo num projeto. Então, tudo isso está salvo num projeto, eu tenho tudo isso num projeto, todas as cotas, todos os estilos de texto, todos os estilos de dimensão, tudo isso está salvo num projeto só, que é como normalmente as pessoas costumam trabalhar. E aí eu consigo tirar todas essas informações desse projeto e colocar em um outro projeto. Fazer com que simplesmente com um clique eu pegue todas as cotas de um projeto e passe todos os estilos para lá, para um outro projeto. Todos os estilos de plotagem, todas as CTBs e STBs, que também são as mesmas que funcionam tanto no ZWCAD como no AutoCAD. Com um único clique eu tiro de um arquivo e adiciono num outro arquivo. Outra ferramenta é o SuperHatch. Com o SuperHatch é uma função bem legal, eu consigo utilizar própria textura, então eu não preciso ir lá e usar as texturas básicas do CAD, tracinho, pontinho, asterisco e assim por diante. Não, eu posso utilizar imagens para trabalhar a minha planta baixa. Certo? E agora a gente entra no ponto. Ok, agora a gente já sabe que o ZWCAD é muito parecido com os outros softwares CAD do mercado, mas aí a gente tem comandos exclusivos, tá? Então, o primeiro deles é o Smart Mouse. O Smart Mouse é bem interessante porque eu, com símbolos e o comando direito do meu mouse, eu consigo fazer com que eu dê um comando. Então, por exemplo, se eu fizer uma seta para a esquerda com o botão direito do mouse ativado, eu faço o comando undo, que é o comando voltar, né? Se eu fizer um círculo, por exemplo, ele vai ativar o comando círculo. Se eu fizer um arco, ele ativa um comando arco. E assim por diante. Então, com o botão direito, eu não preciso mais dar
comandos no meu teclado. Eu posso simplesmente utilizar somente o mouse para projetar. Outro comando, e dos mais interessantes, é o Smart Voice. O que eu consigo fazer com o Smart Voice, tá? O Smart Voice, eu crio anotações de áudio no meu projeto. Então, eu tenho um projeto CAD, eu clico num botão e gravo um áudio no meu microfone do computador. E eu falo, então, que esse móvel, por exemplo, esse sofá, vamos usar um exemplo de um sofá, eu preciso que ele fique 10 centímetros para a direita. Antes, eu tenho esse projeto, para alterar isso, se não sou eu que altero, eu precisaria ir lá, utilizar o comando have cloud, escrever, olha, eu preciso que esse sofá seja editado e alterado 10 centímetros para a direita, ou que ele seja 20 centímetros maior, e assim por diante. Hoje não precisamos mais disso. Hoje eu simplesmente gravo um áudio que é muito mais fácil de entender e muito mais fácil de criar também. Então, com o Smart Voice, eu consigo ter essa facilidade. Um outro comando bem legal que a gente tem é o comparador de arquivos. Então, eu consigo comparar dois arquivos e saber o que foi alterado em uma revisão, o que foi alterado em outra revisão, o que foi excluído e o que foi adicionado nessas revisões. Isso é bem legal quando eu estou trabalhando com arquivos específicos ou que não sou somente eu que altero. Certo? E aí o desempenho. O desempenho é o mais importante, já que eu já falei para vocês que o software funciona muito parecido com todos os softwares CAD do mercado e principalmente com o nosso concorrente principal, que é o AutoCAD. Então, funciona muito parecido com o AutoCAD. Aí a gente entra na questão de comandos exclusivos. A gente tem algumas coisas que os outros softwares CAD do mercado não têm. E aí a gente entra na questão mais importante, que é o desempenho. Um software CAD, a maioria dos softwares CAD de mercado, primeiro eles pedem uma questão da máquina, fazem um requisito mínimo da máquina muito alto. Então, hoje, por exemplo, o AutoCAD exige no mínimo 7 GB de espaço livre numa máquina para poder instalar. O ZWCAD só pede 800 MB. Então, isso é 7 vezes menos, 8 vezes menos até, do que um AutoCAD precisa para instalar. Então, eu não preciso de uma máquina mega overpower para trabalhar com um ZWCAD. Entendeu? Eu posso trabalhar com uma máquina inferior e ele vai funcionar normalmente. Então, aqui ele é mais rápido e mais leve. E aí, depois, no final da apresentação, eu vou passar esse vídeo para vocês, tá? Esse vídeo eu consigo exemplificar bem, porque é o mesmo projeto desenvolvido nos dois softwares. Então, mostra abrindo, quanto tempo os dois demoram para abrir e todas as informações de projeto realmente. Tá? Então, a outra questão é que eu tenho 0 custo de aprendizagem e o baixo investimento em hardware. Então, os outros softwares precisam 8 GB de memória, precisam ser 64 bits, o ZWCAD não precisa nada disso. Eu garanto que uma máquina que você tem hoje na sua casa, você consegue utilizar ele normalmente. O licenciamento. O licenciamento do ZWCAD é bem bacana. Ele hoje pode ser adquirido em duas questões. Então, um licenciamento monousuário, que é um código para uma licença. Então, você tem aí no seu escritório 10 usuários que quer que cada um tenha uma licença. Perfeito. 10 códigos você coloca nas 10 licenças. Porém, aí a gente tem a questão da economia. Sempre essas 10 pessoas estarão utilizando o software simultaneamente? Não. Normalmente são 6 pessoas que ficam utilizando o software simultaneamente. Então, a partir daí eu posso ter esse licenciamento em rede. Eu pego tudo que eu tenho, todas as licenças que eu tenho e coloco numa rede. Na rede do seu escritório e assim por diante. Nessa rede do escritório eu consigo ter muito mais flexibilidade, porque eu tenho 6 licenças e 10 pessoas utilizando. As 6 primeiras pessoas que logarem conseguem acessar e editar todos os tipos de projeto. As 4 outras só visualizam. Se eu preciso que a que está visualizando altere, eu peço para uma pessoa sair e essa pessoa entra. Então, isso facilita e traz muita economia para o projeto. Certo? Esse é o ZWCAD.
essas são as informações mais pertinentes que a gente tem em relação ao ZWCAD e o nosso concorrente AutoCAD e todos os softwares CAD do mercado, certo? Eu não sei se eu posso abrir agora para perguntas do ZWCAD e depois eu começo o SketchUp e o V-Ray e a gente vai... Eu acho uma boa, Thiago. Eu acho uma boa. Perfeito. Thiago não, Heitor, desculpa. Eu acho que vale a pena. Mas eu tenho uma primeira. Diferença de valores. Tá. Eu acredito que essa pergunta seja mais viável para o Thiago. Thiago, pode responder para a gente em questão de valores, porque eu sou da área técnica, eu desconheço um pouco da questão de valores. Legal, Heitor. Bom dia a todos, né? Bom dia. Primeiramente, queria agradecer aí a ABD, né, por essa oportunidade. Uma pena que um período não tão bom, né? Esse período de pandemia e do Covid, né? Pois é, mas vamos aproveitar da melhor forma, Da né? melhor forma, exatamente. É bom estreitar o nosso relacionamento. São softwares tão importantes para os designers, para os escritórios. A gente pode... quero deixar aqui aberto o espaço para vocês, para a gente conversar mais e até fazer outros treinamentos mostrando o funcionamento dos softwares para os associados. Existem muitas dúvidas nessa área. Bom, vocês sabem melhor do que eu, né? Então, a gente tem um campo vasto aqui online para ajudar todos os associados. Legal, vamos tentar ajudar da melhor forma, né? E queria agradecer também especialmente ao Alex Martins, né, que proporcionou, ele e a Rosane, que proporcionou esse encontro, né? Queria agradecer o pessoal aí também, tá? Então, vamos lá. Hoje, o AutoCAD é uma assinatura, igual o Heitor falou, né? Se eu entrar hoje lá na Store Autodesk, ele está numa média, Silvane, de R$6.000, tá? Eu recebi aqui de um associado 8 mil, Thiago. Exatamente. Ele está até aumentando aí por causa do dólar, né? Acabaram de me enviar. 8.667 um ano. Tá vendo? Isso para o autônomo, né, Silvane? Às vezes para empresa pequena, né? É um valor muito alto, né? É muito alto. E é uma assinatura, né, Silvane? Ano que vem você vai ter que investir novamente no software, né? Exatamente. Então tem essa alternativa que é o ZWCAD, que é a alternativa CAD mais vendida no mundo. Eu acho que não é a primeira, Silvane, ainda, por causa do nome Autodesk, né? Que foi a pioneira, ela que iniciou o software, né? Então muita gente não conhece o ZWCAD, né? Então a gente tem que estar galgando, né? Para todo mundo conhecer, porque eu acho que uma hora, se todo mundo conhecer, pode ser que o ZWCAD se torne o primeiro, né, nesse intuito, né? E hoje, Silvane, é uma licença vitalícia, ele está numa média de R$3.000, tá? E ele tem uma versão de assinatura também que fica numa média de 1.500, 1.700, né? Então eu tenho a opção de assinatura também, né? Então você... Olha, eu congelei. Gostou, Silvane? Nossa, que isso, gente! Entendeu? Vamos então, divulgar isso. Bastante, Nossa, né? Claro. E o legal é que eu consigo parcelar esse valor, Silvane, entendeu? Então, eu consigo fazer no cartão sem juros. A Autodesk, ela é mais presa, né? Geralmente, acho que é só à vista que eles fazem, né? Então, ela é mais presa. Como ela tem um nome assim forte, ela acha que ela pode colocar o valor que ela quiser, né? Então, a TotalCAD, o legal é que ela é mais flexível, porque ela entende, né, o mercado brasileiro, né? A Autodesk é americana, né? O americano, ele compra diferente, né? Então, o ZWCAD é uma alternativa, assim, muito utilizada. A gente vende muito ZWCAD aqui no Brasil. Thiago, eu vou te dar uma ideia. Nós podemos trazer numa próxima um designer de interiores que utilize o ZWCAD. Legal. Não é para vocês conversarem, aí são vocês, eu nem entro nisso, porque é bastante importante o designer ter certeza de que está funcionando legal dentro do escritório, como funciona. Então, acho que é um bate-papo que a gente pode pensar para o futuro. Não, acho que aqui só inicia, né, eu acho, Silvane, a parceria, né? A gente pode conversar bastante. É claro, né? Às vezes eu travo um pouquinho porque eu não sou desenvolvedor, né? Eu sou distribuidor. Então, eu compro para vender aqui no Brasil. Então, às vezes, o pessoal me cobra, né? Thiago, é você que faz isso, vocês poderiam abaixar o valor, né? Mas eu dependo muito do desenvolvedor também, né? Para conseguir um valor melhor aqui no Brasil, né? Então, isso que às vezes trava um pouquinho aí a nossa negociação, né? Mas, assim, eu acho que agora só inicia essa parceria. Acho que tem tudo aí para a gente avançar. Vamos divulgar, né? Vamos divulgar. Um bom produto tem que ser divulgado com um preço excelente. Nós temos que divulgar.
porque estaremos ajudando toda a classe, né? De design de interiores. É importante. Exatamente. Fora do país, os softwares têm um preço bem razoável, né? Aqui no Brasil, eu acho que é o Custo Brasil que faz os É o softwares, imposto, né, Silvana? O ficarem imposto muito... trava. Infelizmente, o imposto trava bastante. Se você Isso, pega um faz os iPhone, softwares por ficarem exemplo, muito, muito altos. se você pega um iPhone nos Estados Unidos, o custo não é tão alto. Você traz para o Brasil é 5 mil reais, 7 mil reais, entendeu? Então, o imposto trava um pouco, né? Exatamente. Tem alguém aqui fazendo umas perguntas. Deixa eu ver no chat. Vocês querem responder? Eu não sei se é você ou o Heitor. Sim, eu vou Dá uma falando pro olhadinha. Thiago, eu vou lendo aqui, o que Legal, for vê do aí, Thiago Heitor, eu você me passo para fala, ele. tá? Beleza, Ótimo, fechado. te agradeço. Deixo com Perfeito. vocês agora. Parar de atrapalhar. Tem alguma questão aqui sobre o SketchUp, mas eu vou deixar para depois, tá? E aí tem uma questão, é necessária fazer atualização todos os anos como o SketchUp? Então, vamos lá. O ZWCAD, ele é um software que lança atualização todos os anos, porém fica a seu critério. Então, hoje a gente tem cliente que utiliza a versão 2012 do ZWCAD normalmente. E tem clientes que tinham a 2012 e acharam pertinente atualizar para 2020 e atualizaram sem problema. Então, não interessa quantas versões eles estão atrás ou quantos eles estão deteriorados, né? Então, estou lá na versão 2019, quero atualizar para 2020, não tem problema nenhum. Então, fica a critério realmente de quem estiver utilizando o software. E claro, questão de Windows, né? Então, eu tenho lá o ZWK de 2010 e atualizei o meu Windows para o Windows 10 e quero instalar o ZWK de 2010. Realmente, isso não consigo fazer. Não consigo fazer porque o software foi lançado antes do próprio Windows. E aí ele automaticamente não tem compatibilidade com esse Windows. Mas, tirando isso, a atualização fica a cargo de quem realmente... de quem está utilizando o software. Certo? Para a universidade, não. Para a universidade, o Thiago pode até falar melhor, mas para a universidade o valor é diferente. Tá? Para a universidade, esse valor é bem menor, inclusive. Na verdade, é a Silvana, da empresa que cuida dessa parte educacional, né? Mas cai bastante o valor. Eu só não tenho aqui ele de cabeça, mas cai bastante. É por licença, né? E acho que fica numa média de R$600 por licença, até menos desse valor, tá? Mas caso tenha alguma uma instituição de ensino aqui, eu posso repassar o contato da Silvana, que consegue falar com mais propriedade da licença educacional, tá? Pode seguir, Heitor. Perfeito, então vamos lá. Aí tem uma outra pergunta aqui, se a licença vitalícia é 3 mil e não haverá mais manutenção por ano? Exatamente isso, eu não sei o valor que o Thiago falou, mas exatamente, é um valor que você paga. Caso você queira atualizar para a versão 2021, aí você paga um valor que hoje chega a ser o quê? 30% do valor do software? Isso, fica nessa média, Heitor, 30%, 20%, né? E salientando que hoje o ZWCAD, ele tem uma versão que você tem 1 ano de subscrição, que é 1 ano de suporte, né? E 1 ano de atualizações gratuitas. Então, você compra, né, o ZWCAD e você já ganha a próxima atualização. Você tem 1 ano de atualizações, né? Então, eu consigo vender com subscrição também. Perfeito. Aí aqui está falando da Emira. Realmente, a Emira, ela usa tanto o ZWCAD como o SketchUp. Ela esteve na feira Revestir, lá no nosso stand, falando um pouquinho inclusive, do intercambiamento de informação entre o ZWCAD, o SketchUp, e como ela trabalha no workflow dela. Certo? Esse valor é mono, e aí, para negociações acima de 5 usuários, que é para poder a gente criar uma rede. Ô, Heitor, sua voz sumiu, hein, cara? Acho que eu caí. Agora voltou. Compartilhar de novo aqui minha tela.
Perfeito. Então, estão me ouvindo normal aí? Agora tá ok. Perfeito. Então, tinha caído. Então, vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta relacionada ao ZWCAD? Certo. Para mais computadores, o Thiago pode falar em relação a preço, como funciona em questão do ZWCAD, mas o valor que ele falou dessa licença permanente é basicamente como se eu preciso de 5 licenças, eu multiplico por 5, e aí tem o valor de desconto, e aí como questão de negociação que o Thiago pode falar melhor, né, Thiago? Sim, é isso mesmo, Heitor. Acima de 5, eu consigo um desconto, sim, né? Mas aí eu preciso analisar caso a caso, né? A forma de pagamento, se é à vista, se é parcelado, né? Mas com certeza, quanto mais licenças, mais eu consigo desconto, tá? Dá para Seria negociar, interessante né? um desconto especial para associado à BD, não é Também, a gente isso? pode pensar. É que nessa BD, Silvana, a gente pensou muito no SketchUp e no V-Ray, tá? Então, eu não fiz Tá. nada assim separado para o ZWCAD, né? Até Uhum. é uma outra pessoa que cuida, que é o Cristiano, que é o supervisor que vende o ZWCAD, né? Então, eu não pensei em nada assim diferente, mas a gente pode pensar, sim, num desconto maior aí para a BD na compra do ZWCAD, tá? Tá. Eu já pedi para a Rosane ver duas designers que usem o ZWCAD para a gente fazer um Legal. próximo bate-papo. Eu convido vocês também. Opa, Vamos Perfeito. lá, pode deixar. as pessoas estão interessadas aqui. Vamos lá. A Milena tá falando que sumiu o som dela quando falou o valor. Você pode repetir? Thiago. Oi, Milena. Então, hoje está numa média, Milena, de R$ 3.000 o ZWCAD, tá? E igual a Silvane falou, né? A gente pode pensar em algo diferente aí para a BD também, tá? Algum desconto maior, né? Mas hoje está em média de R$ 3.000 o ZWCAD. E uma licença vitalícia, né? Isso que é legal. Certo. Depois, Marta, para falar com o Thiago, ele vai deixar os contatos dele. Eu vou terminar a minha apresentação aqui e eu vou deixar o meu contato do suporte técnico. E depois o Thiago vai falar um pouquinho para vocês. E aí ele vai deixar o contato dele. Aí fica mais fácil vocês entrarem em contato. Tudo bem? Então, perfeito. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o SketchUp, tá? Então eu vou... O Thiago passou o contato dele aí no chat, então... Perfeito. Tem aí algumas sugestões para compra no chat. Perfeito. Então, vamos continuar aqui e eu vou partir do SketchUp, tá? O SketchUp, eu acredito que a maioria de vocês conheçam, né? Ele é um software que ele chegou ao Brasil sendo um software, ele tem uma história anterior, mas ele chegou no Brasil por meados da versão 7 e já era da Google, tá? Então a Google comprou o SketchUp de uma outra empresa americana e trouxe ele para o Brasil. E logo no princípio as pessoas já gostaram dele porque ele é um software muito simples. Eu basicamente não preciso de treinamento de 100 horas para fazer um projeto em SketchUp. Não, eu hoje com um treinamento básico, um treinamento bem de 8 horas, 10 horas, eu consigo fazer isso eu consigo fazer qualquer tipo de projeto no SketchUp. Certo? E eu vou contar um pouquinho dessa história, dessa base que a gente tem em relação ao SketchUp, tá? Então, o SketchUp hoje, ele é de uma empresa chamada Trimble, tá? Essa empresa Trimble, ela conta com centenas, eu diria até milhares de softwares distribuídos nessas áreas. Então, agricultura, transporte e logística, geoespacial, engenharia civil e construção e a área de arquitetura e design, que é onde está aqui o SketchUp. Então, nessa vertical da Trimble, a gente se localiza nessa parte de arquitetura e design com o SketchUp. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o Trimble Connect também, que engloba a área de civil,
de geoespacial também, mecânica, estrutura, tudo isso, para aí assim a gente começar a falar um pouquinho. Eu vou só explanar um pouquinho sobre BIM, utilizando o Trimble Connect um pouquinho mais para frente. Perfeito, então eu vou dar um panorama do SketchUp hoje no mundo. Então, são mais de 40 milhões de clientes anuais, então a gente hoje conta com muitos usuários de SketchUp no mundo. Então, é mais de 1 bilhão de projetos desenvolvidos em SketchUp, mais de 400 mil usuários educacionais. Então, tem um outro dado interessante de citar, é que das 50 maiores faculdades de arquitetura no Brasil, 45 delas utilizam o SketchUp nos seus laboratórios. Isso é muito importante frisar. Então, hoje, todo mundo que sai da universidade tem conhecimento sobre SketchUp. Então, tendo isso em vista, a gente tem aqui ainda a... Acho que cortou? Vamos lá. Tá, vamos lá. O amplo conhecimento do software SketchUp no mundo faz com que nas redes sociais a gente tenham-se muitos seguidores e se aprenda muito nas redes sociais. Então, qualquer dúvida que eu tenho um tutorial lá no Facebook me ensinando como é que faz para resolver. E isso tudo é interessante frisar que no Brasil a gente tem uma ampla gama de pessoas que utilizam SketchUp e fazem com que a comunidade do SketchUp no Brasil ajude muito uns aos outros, e isso facilita muito no aprendizado do software. Certo? Mas aí a gente chega o porquê do SketchUp. Por que o SketchUp se tornou isso? Hoje o software 3D mais utilizado no mundo. Por quê? Porque o SketchUp ele atende a todas as demandas de projeto. Então, desde a fase do projeto, ele atende desde aquele estudo preliminar, desde o comecinho ali, quando eu quero mostrar só o esboço para o meu cliente, até a documentação técnica e detalhamento desse projeto. Então, ele vai desde o básico, do comecinho, até a entrega do meu projeto para o meu cliente. Então, isso facilita, é isso que faz do SketchUp um dos softwares 3D mais utilizados no mundo. Outra coisa é ele atender a todas as complexidades de projeto. Então, com o SketchUp eu posso trabalhar desde por exemplo, um móvel. Então, eu posso desenhar somente um móvel. Então, eu vou desenhar uma mesa, por exemplo, tranquilamente. Um pequeno projeto de marcenaria. E eu também consigo fazer grandes projetos de empreendimentos urbanos, por exemplo. Por isso que ele se enquadra em qualquer workflow. Então, hoje, o SketchUp ele pode ser utilizado sozinho. Então, eu faço o projeto somente o SketchUp, trabalhando ali com ele do começo ao final, mas ele também pode se encaixar no seu workflow. Se você tem o ZWCAD, se você tem o Revit, então ele está ali no meio dos dois. Você fez com Sketch, você prefere desenhar o básico com o CAD, o 2D ali, perfeito, e aí depois você vai partir para o 3D no SketchUp e depois você precisa gerar o detalhamento estrutural, por exemplo, em Revit. Então, você pode encaixar o SketchUp em qualquer um desses processos, seja ele como software principal do seu projeto ou como um sistema complementar dentro do seu workflow. Certo? E aí tem a questão. A gente sabe que muitas pessoas utilizam o SketchUp. A gente conhece e sabe que o SketchUp ele é um dos softwares mais conhecidos do mundo. Mas a questão é que o SketchUp, na maioria das vezes, ele é utilizado de uma forma primária. Então, hoje, com o SketchUp, eu consigo gerar lista de material, eu consigo fazer uma pequena animação, eu consigo ter informações dentro desse projeto. E é essa a questão. Muitas das pessoas não sabem que isso pode ser efetuado no próprio SketchUp. E aí a gente entra com a interoperabilidade com IFC e DWG. Então, esse IFC é o que torna o nosso software SketchUp um software com características BIM. Então, a interoperabilidade com esse arquivo, o IFC é como se fosse um DWG, certo?
com o IFC, eu posso fazer um projeto no SketchUp e falar que aquilo é uma parede. E quando eu abrir em qualquer outro software que seja BIM, aquilo ali vai continuar sendo uma parede. Aquilo ali vai continuar sendo um sofá. E isso traz muita economia. Hoje não existe um software completo que eu consiga gerar orçamento, criar o cálculo estrutural, fazer tudo do começo ao fim com um único software. Então, essa interoperabilidade com o IFC é muito importante. Eu tendo softwares que sejam BIM ou que tenham esse reconhecimento IFC, eu consigo ir passando de camada em camada. Então, a pessoa fez o projeto, o outro fez hidráulico, o outro fez elétrica, o outro fez o orçamento, tudo isso dentro do mesmo arquivo IFC. Certo? Outra coisa, ele é uma solução completa, 3D e 2D. Eu consigo modelar ele no 3D e gerar os 2Ds automaticamente. Então, eu consigo ter uma planta 2D automaticamente a partir do meu 3D. E a questão de customização. Eu tenho diversas extensões que podem ser utilizadas para SketchUp. Então, eu tenho extensões mais simples, que podem ser extensões, por exemplo, de criar linhas com diversos tipos de ângulos específicos. Mas eu também tenho extensões mais complexas, que são, por exemplo, para criar madeiramento de telhado automaticamente, gerando todos os quantitativos, todas as vergas, contravergas, números de telha e assim por diante. Certo? Então vamos lá. O SketchUp, essa é a tela do SketchUp que vocês já devem estar acostumados, certo? E essa é uma modelagem 3D básica. Isso é o que normalmente as pessoas fazem com o SketchUp. Então eu faço esse tipo de modelagem. E aqui a gente tem o que a gente consegue fazer com o SketchUp a partir daquela modelagem. Então eu tenho uma modelagem em 3D desse banheiro, nesse caso aqui. Como vocês podem ver na terceira imagem aqui, a terceira imagem mostra que eu tenho esse banheiro em 3D e todas essas são repetições do meu projeto detalhado. Então eu tenho aqui na primeira imagem o detalhamento do ralo, a bancada de madeira, a abertura da porta, do box nesse caso, né? O detalhamento da paginação do piso. Aqui eu já tenho o detalhamento nas imagens de baixo, por exemplo, do forro e da pintura, que nesse caso estava a definir, detalhamento do espelho, detalhamento de decoração com todas as luminárias, como vocês podem ver até nessa imagem que está maior aqui. Então podemos ver a luminária, podemos ver o chuveiro, podemos ver todos os níveis de detalhe, inclusive nessa imagem de baixo aqui do meio, com todas as cotas e todo a indicação de paginação. Onde que vai começar a minha paginação, onde ela vai terminar, qual o tamanho do meu piso e todo o detalhamento que eu vou ter no meu projeto. Então, eu consigo fazer isso no 3D e trazer aqui para o 2D automaticamente. Eu só preciso que tudo isso esteja desenhado lá no 3D da melhor maneira possível. Certo? Aqui a gente tem um outro conceito que eu estava falando para vocês, inclusive, que o SketchUp ele pode ser utilizado em todas as formas. Aqui é uma obra real, tá? Então, essa daqui é uma obra real que foi feita totalmente em SketchUp. Ele foi feito a parte de hidráulica, como vocês podem ver aqui na primeira imagem, a paginação dos blocos, verga contra verga, tudo feito em SketchUp. E aí a gente tem a obra já quase finalizada aqui. Certo? E aí a gente tem a cerejinha no bolo. Como vocês já conhecem o SketchUp, eu vou trazer uma novidade para vocês que eu acredito que a maioria de vocês não conheçam. O Trimble Connect. O Trimble Connect, ele é uma ferramenta que você consegue compartilhar os modelos 3D do SketchUp ou de outros softwares que são BIM, então eu consigo salvar nele em FC e ele é na nuvem. Então, eu consigo compartilhar com os outros envolvidos do projeto, como, por exemplo, o meu engenheiro, o arquiteto, o designer, o cliente, todos visualizando o mesmo projeto. Então, quando o arquiteto vai alterar uma coisa, ele altera para todos.
Então, o arquiteto foi lá e alterou a parede 10 centímetros para a direita. Quando o designer estiver trabalhando em cima desse projeto, ele vai saber que aquela parede, ele visualiza que aquela parede foi alterada 10 centímetros para a direita. E isso ele consegue ter a economia de tempo. Isso economiza muito tempo com o retrabalho. Eu não preciso ir lá, ligar para o cara, mandar um WhatsApp e falar, ó, eu mudei a parede 10 centímetros para a direita, estou te mandando o projeto de novo, você consegue alterar aí? Isso não existe mais. Com o Trimble Connect, eu consigo fazer todos os projetos em SketchUp, salvar documento PDF, Word, tudo especificado na nuvem. E com todos os acessos, todo mundo tendo acesso a esse projeto lá na nuvem e alterando o projeto, o mesmo projeto, ao mesmo tempo. Certo? E aí, hoje, a gente tem o SketchUp Pro Studio. O que é o SketchUp Studio? Quando você compra o SketchUp, ele tem a possibilidade de vir com esse software de análise energética, de eficiência energética, tá? Então, com um simples modelo de SketchUp básico, eu consigo saber o que antes de qualquer tipo de coisa, antes de qualquer tipo de desenho, antes de eu ter móveis, antes de eu ter qualquer tipo de coisa, eu consigo saber aonde vai incidir maior iluminação e qual horário do dia, o quanto aquele ambiente vai ter de calor, qual a lâmpada que eu preciso ter ali naquele ambiente para iluminar, qual o ar-condicionado que eu preciso, quantos BTUs eu preciso de ar-condicionado naquele ambiente, o quanto de iluminação natural eu vou ter naquele ambiente. Então, na fase conceitual do projeto, eu consigo todas essas informações que antes a gente só conseguia no final do projeto, passando para uma pessoa com especialidade em eficiência energética. Então, hoje, a gente consegue fazer isso, ter uma pré-análise ainda na fase conceitual de projeto. Certo? Então, a gente foi lá no SketchUp, descobriu que a gente pode utilizar ele para fazer qualquer tipo de coisa, com qualquer tipo de tamanho. Então, eu posso fazer qualquer tipo de projeto com qualquer tipo de tamanho, seja ele do começo ao final ou só numa parte. Posso utilizar ele para fazer o meu 3D e ele gera o meu 2D automaticamente. Posso subir ele na nuvem, trabalhando com o Trimble Connect, em conjunto com o Trimble Connect, e posso analisar energeticamente o meu projeto em SketchUp utilizando o Cephara, que é o software que acompanha o SketchUp Studio. Certo? Basicamente, esse é o SketchUp bem resumido, claro, para que senão isso daqui iria ficar muito longo. E aí eu vou abrir para perguntas agora sobre o SketchUp para a gente poder passar para o próximo software. Tudo bem? Que é o V-Ray. Deixa eu abrir aqui a aba de perguntas. Deixa eu dar um... Beleza, chat. Então vamos lá. Deixa eu... Beleza, o Thiago está falando aqui. A Milena... Certo, curso. Tá? Esses são dois diferenciais, tá? A TotalCAD também tem curso de SketchUp, isso em português. E nós também temos suporte técnico em português, tá? Isso é muito importante frisar. A gente tem suporte técnico básico, avançado, de todos os softwares que eu estou falando para vocês. Então, qualquer problema, você não vai falar com uma máquina, você estará falando com uma pessoa e em português, que é muito importante. Então, não existe essa de ficar, não, eu estou com um problema aqui, eu tenho que ligar, eu tenho que mandar um e-mail para uma máquina me responder e eu estar falando com uma máquina, não. Hoje, você fala na TotalCAD através de e-mail, através da nossa plataforma de suporte, mas sempre falando com uma pessoa, que é o que é mais interessante. Então, hoje, você abrindo um chamado na nossa plataforma, a gente tem até 1 hora para te responder. E é interessante essa plataforma porque a gente consegue acompanhar tudo que está acontecendo e consegue criar mais conteúdos a respeito das dúvidas que vocês têm. Certo? Mas além do curso que a gente tem aqui na TotalCAD, que é um curso básico e avançado, a gente tem diversas pessoas como o
vocês devem conhecer já o Chahu, que é uma pessoa que entende bastante de SketchUp e tem um curso de SketchUp bem legal. Tem o Taylab também, que tem um curso de SketchUp bem legal e tem voltado para quem quer as áreas específicas. Então, para quem trabalha com design de interiores, ele tem um curso. Para quem trabalha especificamente com BIM, para quem quer trabalhar, fazer um 4D no SketchUp, ele tem algumas vertentes de treinamento assim, certo? Então, Valério, o projeto hidráulico no SketchUp fica bem legal de visualizar. Perfeito. Sim, sim, existe um alerta. Na verdade, ele vai criando versões. Então, por exemplo, você subiu lá esse projeto e designou para o Trimble Connect e designou que o engenheiro pode alterar a parte de estrutura, que o arquiteto consegue mexer nas alvenarias e você pode mexer na decoração, por exemplo. Isso, toda alteração que é feita, todo mundo que está incluído no projeto recebe um e-mail e toda vez que vai entrar tem todas as versões e todas as alterações, quando foi feito e por quem foi feito. E você consegue visualizar todas as outras versões anteriores também. O licenciamento do SketchUp é o seguinte, tá? O SketchUp, hoje, existem duas possibilidades para ele, tá? Ele pode ser uma licença vitalícia, então você compra e ela é sua. E é basicamente isso. Então, você comprou a licença, você pode utilizar ela na versão que ela está. Então, por exemplo, você comprou o SketchUp 2020. Você vai poder utilizar o SketchUp 2020 para sempre. E existe a versão anual. A versão anual tem um valor menor. E com essa versão anual, você paga todo ano para ter o software. Porém, ela tem algumas vantagens em relação à versão perpétua. Eu consigo ter, por exemplo, mais espaço no Trimble Connect. Eu consigo acessar um aplicativo de realidade aumentada, que eu não consigo na versão perpétua. Mas aí é uma questão de analisar o que eu preciso, com preço, com como está o mercado hoje, e assim por diante. O Thiago já vai falar sobre preço. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá ok, Beth. Então, a gente vai ter a Beth vai falar um pouquinho sobre algumas coisas antes de eu falar do V-Ray. A Joana perguntou da Make, cara. Isso eu acho legal você explicar. Eu acho que eu tô chegando nela agora. Deixa eu... Legal. Beleza? Vamos lá. Valéria, o Chahu é bem legal. O curso dele é bem interativo, sim. E eu indico. E a versão Make? Hoje não existe mais SketchUp Make, tá? Eu acho que a última versão do SketchUp Make foi a versão 2017. E a grande questão é que ela tinha algumas limitações, por exemplo, ela não conseguia utilizar o Layout, que é o software que você tem o 3D lá e consegue fazer o 2D automaticamente nele, colocar as cotas, colocar numa folha para impressão. Ele não conseguia acessar isso. Ele não importa DWG. Ele tem uma série de limitações, mas o importante de falar é que a versão Make, ela não é para ser utilizada comercialmente. Então, eu não posso utilizar o SketchUp Make para fazer para utilizá-lo comercialmente. Então, não posso fazer projetos para clientes no SketchUp Make. Mesmo que você consiga fazer com todas essas limitações que ele tem, você conseguindo, ele não pode ser utilizado para fazer projeto comercialmente. Beleza. Mais alguma dúvida sobre SketchUp? Heitor, então eu vou falar um pouquinho aqui, aproveitando o SketchUp, que depois a gente vai falar sobre o V-Ray. Então eu vou justificar aqui a minha presença, né, nesse bate-papo, por que eu estou aqui, e aproveitar que nós estamos falando de SketchUp e falar um pouquinho sobre um assunto que parece ser polêmico, mas que na verdade é muito simples, muito comum em qualquer lugar do mundo, né, que é o processo de license compliance que a Trimble vem fazendo no Brasil.
né? Então, as pessoas às vezes ficam com uma série de dúvidas e tem uma série de questionamentos, que inclusive depois vou deixar meu e-mail, meus contatos, para a gente poder sanar todos os contatos, se for necessários, de forma individual, né? Porque nesse bate-papo talvez não dê tempo. Mas eu vim aqui para dizer que o processo de license compliance ele vem acontecendo por determinação do fabricante da Trimble, né? Que contratou uma empresa, a ITCA, que é uma organização mundial que trabalha para as empresas de software. A sede dela é na Holanda, que chama-se ITCA, e ela vem fazendo um trabalho de notificação de alguns clientes aí no Brasil. Esse é um trabalho que é feito normalmente no mundo inteiro, não é só no Brasil, e vem sendo feito desde o final de 2019. Então, ele é uma coisa relativamente comum, e que também agora nunca vinha sendo feito pela SketchUp no Brasil, mas agora ele se instalou aqui no Brasil. Então, qual é o papel da TotalCAD nisso, né? O papel da TotalCAD é só viabilizar a regularização para o cliente em caso do cliente concordar com a regularização. Então, como que funciona? O cliente, quando notificado, quando ele concorda de que aquela máquina é realmente utilizada por ele, porque ele recebe uma notificação, ele recebe uma relação de máquinas, uma vez que ele concordou com aquilo, falou, não, eu realmente utilizo, eu quero regularizar, ele entra em contato com a TotalCAD e a gente pega e viabiliza a compra, viabiliza a licença e encerra o caso de regularização. Esse é o papel da TotalCAD em todo esse processo. Nós somos representantes exclusivos da Trimble no Brasil, por isso que nós estamos participando desse processo de compliance aqui no Brasil. Então, é por isso que eu estou aqui participando hoje. Se alguém tiver alguma dúvida para ser tirada comigo aqui, eu vou ficar à disposição. Vou deixar no chat aqui o meu endereço de e-mail e o meu telefone para falar direto comigo, porque eu sou do setor administrativo, como foi falado no começo aí do bate-papo, né? E esse é um processo administrativo, não é um processo comercial. Por isso que o processo comercial não é envolvido nessa parte de compliance. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, eu já posso até responder, mas se não, a gente fica também mais no final, né, Silvana? E a gente vai respondendo conforme você for no intermediário. Beth, eu tenho uma. Algumas diretoras que me falaram isso. Você usa o software pirata, depois regulariza, né? Recebeu a notificação, regulariza. O que elas estavam me explicando é que você pode sim, a qualquer momento, ser processada por aquele passado que você usou por 1 mês, 2 meses, não importa, o site pirata, né? É isso mesmo? Não, então. É assim, o processo de license compliance, a gente fala processo, mas é porque o processo que a gente fala é começo, meio e fim. Não é um processo de litígio, né? Mas o processinho de license compliance, ele tem um começo, um meio e um fim. Então, a Trimble passa os dados lá para a ITCA, a gente não sabe exatamente como essa parte de dados funciona, tá? Mas a ITCA tem uma relação de máquinas que, eventualmente, o cliente pode ter instalado, ok? Aí, aquelas máquinas foram detectadas e a ITCA vai lá e notifica o cliente. Pois bem, eu recebo a carta, bom, essa máquina é realmente minha. Normalmente, existe um período de utilização que é levantado, tá certo? Então, eu vou lá entro em contato com a TotalCAD, compro a licença. E de regularização, obviamente, tem todo um processo no setor de regularização, comprei a licença, regularizei meu caso. Quando eu tenho que mandar essa nota fiscal lá para a ITCA, isso a gente faz por aqui, no próprio setor de regularização, auxilia o cliente a fazer isso. Esse é o nosso papel, viu, Silvana? O nosso próprio setor faz isso. Manda lá para a ITCA nota fiscal comprovando a compra. E aí a gente fica já cobrando a própria ITCA um termo de quitação por essa utilização que foi feita por essas máquinas que foram utilizadas.
E isso acabou, morreu ali. O que não pode é fazer novas instalações em outras máquinas, porque aí pode começar um novo processo. Mas aquele caso, aquela utilização, aquele período, morreu. O mesmo processo, houve uma notificação, vai haver um encerramento daquele caso, tá? Então, isso não existe, não vai ser cobrado posteriormente, tá bom? Ok, perfeito. Vamos lá. Então, é isso. Eu vou colocar meus dados aqui e aí a gente passa para o Viewway, ok? Ok. Legal. Eu queria deixar claro que a TotalCAD, só nessa questão do License Compliance, que ela não fiscaliza, tá? A Beth pode até falar um pouco melhor sobre isso, que ela é a empresa que está nessa jogada simplesmente porque a gente precisa fazer com que isso precisa ser comprado de algum lugar. E aqui no Brasil. E como nós da TotalCAD somos representantes da Trimble no Brasil, é da gente que sai isso. Mas a Beth pode até explicar um pouco melhor sobre isso, né? Verdade. Então, a TotalCAD, ela não denuncia, ela não investiga, ela não processa, nós não repassamos nenhum tipo de dados de clientes que faz download, eventualmente, mesmo porque o desenvolvedor ele não precisa disso. Uma coisa muito importante que a gente precisa deixar assim, bem claro, que na verdade eu ia falar no final, antes da gente encerrar, né? Mas eu já vou deixar aqui nesse espaço uma recomendação muito importante para os associados, que a gente não pode perder a chance de falar, é que assim, não existe mais a possibilidade de se usar software pirata hoje em dia. Tá? Então, por quê? Porque quando a gente faz a instalação de um software que ele é pago, mas a gente faz a instalação e tenta utilizar ele de forma, sei lá, craqueada ou ilegal, o desenvolvedor, ele sabe que a gente está fazendo isso. Não tem mais aquele negócio de comprar um CD na 25 de março. Isso acabou, né? Então, antes a gente até conseguia fazer. Então, ó, a Microsoft, a Adobe, a Autodesk e a Trimble, eles sabem que, lógico, o bom seria não usar, mas se estiver usando qualquer um desses softwares, a recomendação da TotalCAD é que evitem, desinstalem. Hoje, por exemplo, o CAD, nós temos uma alternativa bem mais barata, a gente parcela, divide em várias parcelas para que justamente o cliente não tenha softwares piratas. Por quê? Porque o desenvolvedor sabe. O que ele vai fazer com essa informação, não sei. Né? A gente não tem esse poder. Se ele vai acionar, se ele vai fazer uma medida de compliance, se não vai fazer, isso fica a critério dele. A Autodesk costuma fazer, a Adobe costuma fazer, agora a Trimble está fazendo. Então, isso é uma tendência natural. Né? Então, o cliente ele pode ser notificado a qualquer custo. Agora, o mais importante é o cliente saber assim, olha, eu não vou fazer isso escondido de ninguém. Eu preciso ter ciência de que, se eu estiver fazendo uso de um software que ele é pago e eu quero usar ele de graça, eu preciso saber que eu posso correr um risco. E a qualquer momento eu posso ser notificado por essas empresas, né? E eu tenho que ter essa clareza, porque para eu não levar um susto depois, né? Porque eu preciso ter essa condição, porque é uma opção minha. É uma opção minha. Eu posso fazer essa opção. Como não? Eu posso falar, não, eu vou usar, mas é uma opção minha. A minha responsabilidade é isso. Tá certo? Mas a TotalCAD, ela não denuncia, ela não fiscaliza, nem precisa fazer isso, porque o desenvolvedor tem todos os nossos dados. Quando a gente faz a instalação lá, e a gente aceita os termos e condições de uso, lá na EULA, isso é público, inclusive, a gente autoriza o desenvolvedor a captar esses dados nossos. Normalmente a gente não lê nada, mas lá existe essa informação. Então, isso é muito importante. Temos que tomar muito cuidado, porque era para entrar agora em agosto, mas início de janeiro nós teremos a lei de proteção de dados, né? Sim. E funciona para os dois lados, né? Tanto para o cliente quanto para as empresas. Exatamente. Então, todos nós precisamos, a ABD vai fazer uma série de
de lives também para falar a respeito disso. Já fizemos uma, vamos fazer um FAQ para os associados, mas é muito importante a gente estar atenta, né? Vai mudar bastante coisa na nossa vida a partir da entrada dessa lei e da criação da Agência de Proteção de Dados, né? Que legal. Vamos lá. Vamos lá. Tiago, acho que você pode falar do SketchUp, já que algumas pessoas vão precisar sair. Isso que eu ia perguntar para a Silvana, né? Você acha legal já falar do valor, Silvana, ou você acha melhor falar já no final? Tá sem som, Silvana. Oi, fala assim, que nós temos pouco tempo, né? Opa, legal. Então eu vou falar do grupo que está em vigor, tá, Silvana? E quero comentar também o valor que ele está hoje na minha loja, né? O valor de tabela. Então, o valor de tabela do SketchUp hoje, ele está saindo 5.158, tá? Então, esse é o valor para o cara que não é associado, né? Que ele vai lá na minha loja virtual e compra o software, tá? Só para você ter uma base, né, de desconto que nós estamos oferecendo aí para a BD, tá? Então, o grupo tem uma dinâmica de quantidade. Então, quanto maior a quantidade, maior eu consigo o desconto, tá? Então, a dinâmica do grupo ficou assim. De 1 a 4 licenças, né, de 1 a 4 pessoas comprarem o SketchUp, eu consigo 7% de desconto. Se você pegar o dólar hoje, ficaria um valor de R$ 4.200. Tá? Isso depois eu posso até colocar no chat para ficar bem claro. Tá? De 5 a 10 licenças, eu consigo 10% de desconto, que ficaria um valor hoje de R$ 4.067. Tá? E se nós chegarmos em 11 licenças ou mais, né, que é o que eu acho que é o legal, a gente tentar juntos aí conseguir, eu conseguiria, se você pegar hoje, fica mais ou menos 25% de desconto, né, que ficaria R$ 3.844, tá? Isso sendo a licença vitalícia, tá? A licença permanente, tá? E o legal, Silvana, esse valor eu consigo parcelar até em 12 vezes sem juros no cartão. Sendo que a minha loja virtual hoje, além de estar mais cara, e também eu consigo parcelar só em 10 vezes. Então, pro associado da ABD, eu consigo parcelar em 12 vezes no cartão sem juros. Tá? Ai, que beleza. Te agradeço. Muito bom. Muito bom. Já falei aqui para a Rosane, falei, Rô, divulga esse desconto. Tem muito associado perguntando sobre o valor. Tá ótimo, gente. Temos que aproveitar, eu acho que tá muito legal, viu, Silvana? Né? Se você comparar com a feira desse ano, tá muito próximo, né? Eu consegui um pouquinho menor. Eu cheguei a 3.700 na feira, o SketchUp, né? Que lá o volume é muito maior. Entendeu? Então, aqui, para vocês, eu estou conseguindo um desconto muito legal. Então, vale a pena. Se faz sentido, se o associado precisa do software, vale a pena comprar. Tá num preço muito legal. Que bom, que bom. Vamos continuar. Qual é o próximo? Agora eu vou falar sobre o V-Ray. O V-Ray é rapidinho. O V-Ray é rapidinho. E aí a gente já pode terminar. Então, vamos lá. O V-Ray hoje, ele é... Deixa eu encher a tela aqui. Eita, voltou. Vamos lá. Então, vamos lá. O V-Ray é o melhor e mais completo software de renderização do mundo. Isso eu posso falar com certeza, tá? Ele é o melhor. Não existe um outro software de renderização que dê a velocidade de renderização que o V-Ray dá e que dê o realismo que o V-Ray dá. Existem outros softwares como Lumion. Sim, existem. Existem softwares como o Enscape. Existem softwares que são de segmentos diferentes, mas nenhum consegue dar o realismo que o V-Ray dá. Com Lumion é possível se gerar imagens muito bonitas, tanto com Lumion como o Enscape, como diversos outros softwares, é possível se gerar imagens muito bonitas, mas nenhuma foto realística, que é a questão do V-Ray. Então, o V-Ray ele é um software que ele é compatível com os principais softwares 3D do mundo, com SketchUp, com 3D Max, Maya, Nuke, Blender. Então, a maioria dos principais softwares de projeto hoje podem utilizar o V-Ray como renderizador. O V-Ray ele é um software que está junto, né? Ele é uma aplicação que funciona dentro desses softwares. Isso é muito importante, por quê? Porque eu não preciso ter retrabalho. Então, a mesma textura que eu coloquei no meu SketchUp na pia, no meu armário, no meu sofá, é a mesma que o V-Ray vai renderizar, somente dando características para elas. Certo? Então, hoje o V-Ray é utilizado em
em Hollywood, por diversos artistas gráficos, em animação super realista, em efeitos especiais. Então, o V-Ray, ele é o software de renderização mais completo e mais utilizado no mundo também, tá? Aqui eu tenho um pequeno exemplo. Então, aqui é uma imagem à esquerda de SketchUp, inclusive a gente tem a parceria com o Xiaohui, e tem aí, inclusive, essa imagem foi desenvolvida por ele no curso dele de V-Ray. Então, a gente tem aqui uma imagem básica, tá? Do próprio SketchUp, desenvolvida no SketchUp, e depois em duas formas, em duas renderizações diferentes com V-Ray. Isso daqui é renderização muito rápida, tá? Com os computadores de hoje em dia, isso daqui é renderização de 15 minutos. Acabou aquela história de eu ter que demorar, deixar lá 12 horas renderizando à noite. Não, não existe mais isso. Com o V-Ray Next, ele está muito mais rápido e muito fácil de configurar. Então, ele já conta hoje com mais de 600 materiais prontos. Então, eu preciso fazer um vidro. Antigamente, eu tinha que ir lá e configurar aquele vidro. Hoje, não. Hoje, eu já tenho todos os vidros de todas as cores, de todos os metais, muitas madeiras e tudo. Eu só preciso configurar coisas específicas, como, por exemplo, nessa imagem, a única coisa que eu configuraria é, por exemplo, a textura do puff. É uma textura que não é em todo lugar que tem. Se eu quero essa textura realmente, eu tenho que ir lá, já coloquei a imagem no SketchUp, eu já estou com meio caminho andado. Certo? E aí, ele é uma solução completa. Ele é usado por todos, é o renderizador mais popular do planeta. Ele tem controle sobre luz, sombra, render e tudo que eu consigo alterar na minha modelagem. Ele consegue transformar o projeto SketchUp em imagens fotorrealísticas e ele tem tudo que o maior estúdio... Você vai ter na palma da sua mão, no seu software de modelagem, tudo que os maiores estúdios de cinema do mundo têm. Aqui a gente tem alguns projetos renderizados, né? Então aqui a gente pode ver... Eu procurei trazer algumas coisas de design, realmente, algumas imagens renderizadas de design para facilitar melhor, tá? Para melhor demonstrar para vocês. Então, todas essas são imagens renderizadas. Essas duas primeiras por estúdios conhecidos Heitor, na área do... Sim? a sua imagem está travada. Você não Tá quer travada? abrir novamente a apresentação? Vamos começar de novo, então. Deixa eu dar um ESC aqui. Vocês estão vendo? Agora está movimentando? Mexe, por favor, Heitor. Muda o... Sim, agora a gente está vendo seu mouse movimentando. Obrigada, Heitor. Perfeito. Por nada. Então, vamos lá. Então, eu vou abrir a F5 de novo. Vamos lá. Aqui, então, eu vou começar aqui novamente. O V-Ray, ele é o melhor e mais complexo software. Então, isso eu já tinha falado para vocês. E aí, aqui eu tenho as imagens lá, né? Que então a primeira é a imagem onde ela está somente em SketchUp, sem textura nenhuma. E aí eu tenho duas imagens renderizadas. Queria agradecer o Xiaohui por ceder essas imagens, inclusive. E aí eu tenho aqui as duas imagens renderizadas. Aqui, com o V-Ray hoje, eu tenho mais de 500 texturas disponíveis. Na verdade, a gente não fala texturas quando a gente está falando de V-Ray, a gente fala de materiais, tá? Então, eu tenho mais de 500 materiais prontos. Então, vidro, eu tenho lá vidro preto, marrom, bege, vermelho, qualquer tipo de vidro, com mais, menos reflexo. Então, todos os tipos de metal, desde prata, ouro, cromado, polido, tudo isso num único arquivo. Tudo isso no mesmo arquivo que a gente está trabalhando com o V-Ray e o SketchUp. Certo? Todos esses tipos de iluminação. Então, na esquerda eu tenho uma iluminação mais natural e à direita vocês veem uma iluminação mais amarelada, com LEDs, inclusive. Tudo isso é o V-Ray que faz. E esse fotorrealismo que eu vou mostrar nas outras três imagens só é possível chegar com o V-Ray, tá? Então, aqui a gente tem as outras três imagens que vocês não estavam vendo, provavelmente. Esse fotorrealismo, esse nível de qualidade de imagem só é possível com o V-Ray. Eu tenho outros softwares de renderização que chegam perto, mas o custo-benefício, eu digo, o custo nesse caso é o tempo e a qualidade da imagem que eu tenho,
é muito superior ao de qualquer outro software hoje de renderização no mercado, tá? Então eu tenho aqui, nessa primeira imagem, eu separei 3 imagens de design realmente, de interiores, né? Que aí a gente consegue entender bem relacionado ao mercado específico, como por exemplo, o tipo de iluminação que eu tenho na terceira imagem. A gente consegue ver reflexo nos vidros, então a gente faz com que toda a qualidade, tudo que a gente tem aqui no V-Ray seja transparecido para a imagem. Então a gente consegue tirar realmente do projeto que a gente tem no SketchUp todo o nível de detalhe que a gente quis e trouxe para o V-Ray. Certo? O V-Ray ele é bem simples, é um software que entra dentro do SketchUp, ou do 3D Max, ou do Revit, ou do Nuke, ou do Maya, e ele cria uma barrinha. Nessa barrinha já tem todas as informações de qualidade de render, de tipo de material, e a partir disso a gente consegue gerar esse tipo de imagem. Eu acredito que vocês já conheçam o V-Ray, ou conheçam o V-Ray novo, que é o V-Ray Next, que é a nova geração, que a gente consegue criar esse tipo de imagem com mais facilidade, ou conheçam a versão 2.0, a versão anterior do V-Ray, que realmente era uma versão onde eu precisava saber exatamente o que eu queria fazer com o V-Ray, senão eu demorava muito tempo para fazer um tipo de imagem como esse. Então, anteriormente no V-Ray 2.0, eu precisava selecionar realmente, dar valores para todos os tipos de coisa. Então, eu queria dar um reflexo, eu precisava dar um valor de 0 a 1000 para a quantidade desse reflexo. Hoje não. Hoje eu tenho uma barrinha que eu vou rolando e automaticamente ele delimita isso para mim. Então, com o V-Ray hoje, o V-Ray Next, trouxe a gente para um novo mundo. Ele é muito mais rápido e muito mais completo do que qualquer outro software de renderização no mercado. Certo? Então, a gente pode mostrar para você tudo que o SketchUp, o V-Ray, o ZWCAD pode te trazer especificamente no seu negócio, tá? Exatamente no seu negócio. Aqui tem o meu contato. Eu sou o Heitor Silva, eu sou gerente de suporte técnico da TotalCAD, então esse daí é meu e-mail. Qualquer dúvida, solicitação que vocês precisarem, vocês podem mandar para suporte@totalcad e eu vou ver as perguntas de vocês aqui. Tela parada. Realmente, tomei muita bronca aqui. Quais os melhores computadores para rodar bem o V-Ray? Marcas e configurações, tá? Vamos lá. A gente não tem uma questão para renderização, é um pouco complicado, tá? Porque quanto melhor o computador, mais rápido vai ser o render. Então, existem computadores de 5, 6 mil reais que rodam bem o V-Ray, que é o nosso caso aqui. A gente lida com computadores nessa faixa, de 5 a 6 mil reais. Ele funciona bem? Funciona bem, vai renderizar as imagens nesse tempo que eu falei para vocês. Porém, computador, se eu tenho um computador de 150 mil reais, ele vai renderizar muito mais rápido do que o computador que eu tenho de 5, 6 mil reais. A grande questão é que o tempo não compensa. O dinheiro que você gasta é o tempo que você não compensa pelo tempo. Ou seja, essa imagem demorou 10 minutos para ser feita num computador de 5 mil reais. Para melhorar esse tempo, então, para ele renderizar em metade desse tempo, vamos supor que eu queira que ele renderize em 5 minutos. Eu vou precisar que o meu computador custe 100 mil reais. É basicamente isso. Então, é essa a diferença. Então, eu trabalho com um computador de 5, 6, 7 mil reais, até 10 mil reais, dependendo se eu trabalhar com Mac, 12, mas partindo disso, acima disso, ele fica melhor, fica mais rápido, fica, mas a questão de tempo, a relação tempo de render, dinheiro gasto não compensa. Certo? Marcela. O preço do V-Ray, Thiago já vai passar para vocês. A Elizabeth passou aqui no bate-papo o telefone da TotalCAD. E tem o site também, todas as informações. O Thiago passou o contato dele. E então, é que assim, os computadores gamers não são necessariamente computadores
para a renderização, tá? Eles são computadores muito bons, mas existem placas de vídeo que funcionam muito melhor para a renderização do que para games. Que são duas vertentes diferentes, tá? Existem computadores para renderização e computadores para gamer. O computador para gamer vai funcionar legal? Vai funcionar legal. Porém, o de renderização, pelo mesmo preço que você pagou no gamer, vai funcionar melhor ainda. Certo? Temos alguma questão ou eu posso... Placa de vídeo, processador... Então, é essa questão, Guilherme. A placa de vídeo, por exemplo, existem placas de vídeo aí, vamos falar uma placa mediana para hoje, uma 1080 NVIDIA, tá? Certo. Uma 1080 NVIDIA. Uma placa boa, uma placa hoje mediana, já foi uma placa top de mercado, mas hoje foram diversos lançamentos que aí ela já ficou intermediária. E essa placa 1080, sendo intermediária, ela custa em torno... Ela não é uma placa tão cara hoje, certo? Mas aí ela é uma placa voltada para os dois, nesse caso. Para a renderização e para os games. Ela funciona das duas maneiras. Porém, existe uma placa quadro. Placas específicas para renderização. Focada em processamento de renderização. Certo? Então, essas placas quadro são mais aconselháveis ou eram mais aconselháveis até o surgimento dessas placas RTX. Essas placas RTX 2060, 2070, 2080i, elas têm o V-Ray foi feito, o V-Ray Next foi desenvolvido exclusivamente para trabalhar com essas placas gráficas. Tem uma função de renderização específica para essas placas gráficas que fazem com que o render fique muito mais rápido. Então, se eu pudesse dar uma dica, não tenho muito dinheiro, tô ali, tô precisando, tá, pode comprar uma placa 1080, não tem problema, ela vai funcionar bem. Eu tô com um dinheirinho sobrando, ou eu parto para uma quadro, ou eu passo para uma RTX 2060, 2070, 2080. Mas é basicamente isso. Processador. Em relação ao processador, tá? Quanto mais rápido e mais núcleos tiver o meu computador, mais rápido é a minha renderização. Com o V-Ray hoje eu posso renderizar só com o processador da placa de vídeo, só com o processador ou com os dois juntos, tá? Então, eu utilizando a placa de vídeo, ele vai usar todos os meus CUDA cores, que são os nomes, todos os CUDA cores da minha placa de vídeo, ou eu posso renderizar com os processadores, que aí ele vai pegar todos os núcleos dos processadores. Então, por exemplo, existem computadores hoje no mercado com 32 núcleos, mas o usual é que tenha 8 núcleos de renderização. Quanto mais núcleo tiver e quanto mais gigahertz tiver esse processador, mais rápido vai renderizar. O mínimo de memória RAM, ele é o mínimo do próprio SketchUp. Certo? Então, ou seja, desde que o SketchUp esteja instalado, o V-Ray vai funcionar. O que acontece? O que consome memória RAM no V-Ray é imagem, tá? Então, é a textura que eu vou utilizar. Então, eu vou fazer o que acontece muito, tá? No nosso suporte técnico, inclusive. A gente está utilizando uma textura no móvel pequeno. Um móvel tem 60 centímetros por 60 centímetros. E qual a imagem que eu peguei? Eu peguei uma imagem em 4K e coloquei lá. Então, imagina um monte dessa imagem 4K sendo renderizado ao mesmo tempo por V-Ray. Então, todos os lados do meu móvel, mais outra imagem que está em outro móvel, mais outra coisa. Então, isso que ocupa imagem memória RAM. Mas o mínimo é 4. Tem alguém com o microfone aberto. Gente, por favor. Olhem seus áudios, tem um microfone aberto. Eu acho que é a Gisele. Pra ir lá brincar com a irmãzinha dele, que tem 10 anos. Dela. Chama é Bianca, né, que a menina chama? Eu vim brincar aqui, né? Mas igual você. O administrador não consegue fechar o microfone dela? Eu passei o anfitrião pro. Eu acho que eu.
Heitor, eu, você consegue... eu já mutei. Legal. Já? Ai, que bom. Vamos lá, Perfeito. gente. Tem um pouco tempo. Então, eu acredito que seja isso. Em questão a computadores, seja isso. A memória RAM, só para terminar, são 4 GB, tá? O mínimo para se instalar o próprio SketchUp. E aí, a partir disso, eu tenho limitações, claro, de tamanho de arquivos e assim por diante. Mas o mínimo são 4 GB. Certo? Então, o Thiago agora vai falar com vocês um pouquinho a respeito de preços, valores e a forma, só para a gente terminar. E qualquer dúvida, o meu contato está aqui, é suporte@totalcad.com.br. E eu vou encaminhar para vocês aqui no bate-papo. Eu salvei algumas coisas como o YouTube da TotalCAD, onde a gente tem diversos materiais, diversos webinars que a gente consegue... Vocês conseguem visualizar lá, então tem tanto webinar para ensinar como para informar, tudo tem lá. O Instagram da TotalCAD e também tem o catálogo. Nesse catálogo a gente tem informação de todos os softwares que a gente vende, porque são muitas coisas. Então eu falei para vocês 3 softwares aqui, a gente tem uma gama com mais de 20 softwares disponíveis e aí a gente pode aprofundar melhor qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esses outros softwares. É só mandar um e-mail para a gente que a gente consegue fazer uma apresentação, consegue demonstrar para vocês. Ok? Obrigada, Heitor. Foi ótimo. Muito obrigada. Eu queria que você falasse da experiência do cliente também, de ficar para deixar claro isso para os clientes no nosso programa de Customer Success. Certo. Então, vamos lá. Hoje, quando a pessoa tem um software TotalCAD, ela tem uma experiência completa, tá? Então, ela tem um software da TotalCAD, ela não vai ficar desamparada de nenhum lado. Então, ela tem um suporte técnico que vai atender ela nas principais dúvidas e ela tem um aprendizado contínuo através desses webinars e um novo jeito de se trabalhar. Então, ela aprende de diversas formas possíveis, inclusive através desses webinars que são feitos esporadicamente, né? Então, a gente faz campanha para ser de semana em semana, às vezes de mês em mês, depende muito de como está. Inclusive, agora na quarentena, a gente tem desempenhado um papel de fazer isso com mais vezes por semana, né? Para a gente poder aproveitar que as pessoas estão em casa e consigam visualizar todos esses webinars e consigam aprender de uma melhor maneira possível. E isso a gente tem como obrigação agora no TotalCAD de fazer com que os nossos clientes eles se sintam realmente que estão aprendendo com tudo que a gente tem e com toda a experiência que a TotalCAD tem a passar para os clientes. Certo? O Thiago vai finalizar, Thiago? Isso. Opa, legal. Vamos lá, Silvana. Então vamos falar do preço do Viewway, tá? Salientando, tá, Silvana, que podem entrar em contato comigo para falar com mais calma, eu consigo explicar melhor, né? Isso, nosso tempo é curto, né? Então não dá para falar tudo, mas cuida do coração para o associado ABD. Eu estava vendo os meninos conversarem aqui. Ai, mas é 3 mil disso, mais 3 mil daquilo, mais 100 mil... Então, imagine, o pacote é grande, né? Para um escritório de design de interiores. Então, cuida deles, faz uma condição especial, porque todo empresário, não é fácil ser empresário no Brasil, né? É verdade. E esses profissionais que querem abrir um escritório... Somos guerreiros, é verdade, somos grandes guerreiros. E todos esses profissionais que querem abrir escritório é uma atitude muito louvável e eu peço que você os ajude nesse momento, mas quero agradecer muito a participação de vocês. Mas fala, depois eu faço o fechamento. Então, Silvana, você pode ter certeza que nós estamos dando o nosso melhor, né? Porque assim, a TotalCAD também é uma empresa, né? Então eu tenho funcionários, né? Eu tenho que pagar bem os vendedores, né? Claro. Então, estamos dando o nosso melhor. Então peço que vocês entendam o nosso lado também, porque nós somos o distribuidor, não o desenvolvedor. Se fosse desenvolvedor era mais fácil, né? Eu teria mais margem para dar desconto, né? Mas pode ter certeza que esse é o nosso melhor, que nós estamos oferecendo aí para o pessoal da ABD, tá? Então vamos para o valor do Viewway. Então o Viewway também está nesse grupo, nessa dinâmica de compra em grupo, né? Da licença permanente. Então hoje no meu site, valor de tabela, ela está custando R$ 6.537, tá? A licença permanente.
De 1 a 4 pessoas, eu tenho 10% de desconto, que ficaria 5.524, tá? De 5 a 10 pessoas, 15% de desconto, 5.217, tá? E de 11 pessoas, né, que é o que eu quero alcançar aqui junto de vocês, né, 4.910. Então fica aí um desconto de quase 25% de desconto se você pegar o preço de tabela hoje, tá? Isso para licença permanente, tá? E esse Muito valor eu bom. consigo parcelar também em 12 vezes no cartão, né? E tem a versão de assinatura, que ela está custando hoje R$ 3.239, tá? A versão de assinatura do V-Way. Ok. Eu peço para que vocês olhem o catálogo, lá tem outros softwares de renderização, então nós temos o Julius, o Podium, outros softwares que têm um valor mais barato, porque não é todo mundo realmente que precisa de uma Exatamente. qualidade V-Ray. Tem isso também, né? verdade. Tem alternativas, né? Até gratuitas às vezes no mercado, né, Heitor? Se o cliente Gente, quiser, né? eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui com a gente, a Elizabeth, o Thiago, que está nos ajudando com esses descontos bons, o Heitor, que deu toda essa explicação. Quero que a BD seja a casa de vocês também. Nós estamos legal. aqui, eu quero agradecer principalmente todos os associados que estiveram com a gente até aqui. Até os últimos momentos, nós tivemos quase 50 pessoas. Todas as quartas-feiras, 9h30 da manhã, a gente vai ter sempre um bate-papo sobre itens importantes para a manutenção dos escritórios de vocês e para a formação do design de interiores. Quero agradecer a todos nós, uma boa semana, bons negócios, meninos. Muito Obrigado, Silvana. Tchau, Obrigado a todo mundo aí. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. Beth. Tchau, tchau. Tchau.